Dando continuidade, vamos ver agora sobre a torre. A torre é uma peça tranquila de entender o movimento. Basicamente ela vai andar nas 4 direções. Vamos para frente, para trás, esquerda e direita. E assim como a dama, a torre vai poder andar quantas casas tu quiser em cada uma dessas direções. Andar e capturar nessas direções. Certo? Então se tiver uma peça aqui em E7, a torre vai poder capturar. Só para terem uma noção de como funciona a captura, né? Temos uma torre aqui em C4 e ela vai conseguir capturar, por exemplo, a torre aqui em G4. Se movimenta e captura. Também consegue capturar o peão em C2. Também consegue capturar o peão em A4. Certo? E também consegue capturar o peão em C7. Lembrando que a torre não vai conseguir pular por cima do peão para capturar a torre de C8. Certo? Só consegue fazer um lance por vez, né? Então, depois de capturar esse peão, a vez das pretas agora, né? Então, provavelmente ela vai capturar sua torre aqui. Mas, e a torre de frente da dama não anda na diagonal, né? Não vai andar nas diagonais. Então essa torre não vai conseguir capturar essa dama. Pelo contrário, né? Se fosse a vez das pretas, a dama preta que conseguiria capturar essa torre, né? Como a gente já viu. Agora pega o seu tabuleirinho e me diga nessa posição como as brancas podem dar checkmate nas pretas. Bem, aqui basicamente o checkmate é com torre H8. Porque a torre ataca essa fileira 8, dando cheque no rei. E esse rei não vai poder fugir nem para B8, porque a torre controla essa fileira, nem para A7 ou B7, porque o rei branco controla essas duas casas. E você já sabe, rei não encosta em rei. Então aqui seria um torre H8 checkmate. Certo? Quando a gente estiver estudando como dar torre, como dar checkmate de rei e torre, é muito importante lembrar desse tipo de padrão, em que o rei controla essas casas de fuga do outro rei e a torre dá o checkmate na 8ª fileira, ou em qualquer borda do tabuleiro. Nesse teste aqui, aí você vai botar o seu tabuleiro e vai me dizer os 2 jeitos que você tem de dar mate. Joga nas brancas, obviamente. Certo. Aqui você vê que a torre branca controla essa fileira 7, né? Então você pode dar mate jogando dama H8 mate, né? Mesmo jeito do exemplo anterior, também H8, né? É o mesmo princípio, só que de vez do rei estar controlando as casas de fuga do outro rei, é a torre que está controlando as casas de fuga. Outro jeito também é o dama E7, que o rei não pode capturar essa dama, porque essa dama está protegida. Está protegida por essa torre em A7, né? Aqui a gente tem o mate do beijo fatal, novamente. E nessa posição, jogando as brancas, como a gente vai dar mate? Aqui, novamente, a gente vê que a torre de H2 controla essas casas. Então, basta jogar torre G1, que é mate, porque o rei não vai ter para onde escapar. Aqui é o famoso mate da escadinha, certo? Dava para essas torres virem lá de cima, dar esse mate. A gente vai estudar melhor ainda os padrões de checkmate, mas só para dar uma noção para vocês. Certo? Que é como se você estivesse dando passinhos para dar o mate. E nessa posição, como as brancas podem dar checkmate em um lance? Isso mesmo, dama H8 dando checkmate. A torre novamente controla essa saída do rei e a dama aplica o mate. Lembrando que dama A8
Apesar de poder parecer que dá mate, não dá mate, porque essa dama está desprotegida e o rei poderia tomar. Certo? Então tomar cuidado com isso. E se você desse o cheque em A7 com a dama, o rei ainda poderia fugir para C8. Claro que depois você dá mate, mas eu pedi para você fazer o mate mais rápido, né? Mate em um lance. Nessa posição, como você pode dar checkmate em um lance com as brancas? Isso mesmo, a dama sai lá de A1 até G7 para dar outro mate do beijo fatal. E essa posição jogam as pretas. Elas estão perdidas ou não? Não, não estão perdidas. O rei preto não tem para onde ir, certo? Porque essas casas estão tomadas pelo rei branco. E ele está em xeque nessa coluna, não vai poder sair, não vai poder andar para frente, já que a torre ainda controla toda essa coluna, né? Mas aqui você tem a opção de defender o cheque com a sua torre, né? Colocar a torre na frente da outra. Então, foi só um cheque, não é checkmate. E nessa posição aqui, como a gente pode dar checkmate? Muito bem, novamente a mesma casa, né? Torre H8 dando mate. O rei não tem para onde fugir. Porque essas casas são controladas pelo rei branco e rei não encosta em rei, né? Para terminar, mostrar uma situação curiosa. Se nessa posição, de vez de torre H8 mate, as brancas jogassem torre B6, o que é isso aqui? Muito bem, é outra situação de afogado, né? Aqui não, o rei preto não está em xeque, mas também não há casas onde ele possa ir, né? Porque a torre controla a fileira, a coluna B, e o rei branco controla a casa A7. Então isso aqui é outra situação de afogado que a gente tem que tomar cuidado, certo? Essa situação também pode ocorrer se a torre estivesse em B7, porque o rei também não poderia tomar a torre, porque ela estaria protegida pelo rei branco. Certo? Agora que você já entendeu direitinho, vamos passar para a próxima peça.